Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês vão assistir essa aula, né? Essa aula é para a turma do terceiro ano da Escola Técnica do Ensino Médio de Cajazeiras, na disciplina de Sociologia. Como eu vou postar esses vídeos no meu canal do YouTube, né? Eu faço toda essa apresentação, essa contextualização para poder as pessoas que vêm assistir não fiquem meio desorientadas, né? Nós estamos trabalhando o assunto de direitos humanos no primeiro bimestre de Sociologia. Então, nós teremos aí umas 2 aulas, mais ou menos, sobre esse assunto. Conforme vocês viram no texto introdutório que eu postei lá no grupo do Facebook, que é o grupo da turma, nós teremos aulas que serão de revisão, essa por hoje vai ser uma aula de revisão, e a próxima talvez a gente adiante alguma coisa. Nós sabemos que essas atividades são atividades de acompanhamento pedagógico e, portanto, elas não podem ser registradas, até porque nós temos profundas discordâncias com o ensino à distância, pelo menos no modo como se tenta emplacar ele no Brasil, especialmente nas universidades brasileiras. Então, vocês sabem, nós estamos trabalhando pelo nosso texto base, pelo nosso livro base. O livro base do ensino médio, que foi comprado com o recurso do FNDE, ou aliás, do PNLD, né, Plano Nacional do Livro Didático, foi esse daqui, Sociologia em Movimento, mas nós estamos trabalhando direitos humanos, lembram que escolhemos esse daqui, que é um livro de filosofia de 2 autoras, Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Pires, e nós estamos trabalhando o capítulo 22 desse livro. Eu não domino os recursos tecnológicos, né, para colocar aqui slides, figura aparecendo, aqueles shows assim. Se eu tivesse um quadro aqui em casa, o bom dessas aulas é que vocês acabam conhecendo a casa da gente, né? Se eu tivesse um quadro aqui em casa, eu estaria escrevendo no quadro, porque vocês sabem que eu só sei dar aula escrevendo roteiro no quadro. Mas como vocês são terceiranistas e às vezes precisam do roteiro para estudar, uma das minhas maiores preocupações é que eu concordo que a gente tem que encontrar metodologias para bater contra essas decisões insanas desse governo, especialmente do MEC e não adiar o Enem. Então, mesmo sem nenhuma obrigação de dar aula, porque eu estou afastado do doutorado, como vocês mesmos já sabem, eu já avisei no vídeo anterior, eu decidi fazer também uns mapas assim conceituais, e esses mapas eu vou fotografar e vou colocar lá no grupo também do Facebook para vocês terem acesso a eles. Nada demais, aquilo que eu sempre faço quando eu vou escrever no quadro, quando eu estou dando aula, né? Então, primeiro vocês lembram, né, que nós trabalhamos já direitos humanos uma boa quantidade de aulas, salvo engano, umas 6 aulas ou 7 aulas sobre o conteúdo, nós já nos encaminhávamos para chegar na avaliação desse bimestre, aliás. E aí a pandemia, o isolamento social em decorrência da pandemia acabou prejudicando um pouco não, prejudicando bastante o andamento das disciplinas e das aulas em si, né? Então, toda vez que nós falamos em direitos humanos, nós temos alguns problemas que são sempre recorrentes, que estão, ora, na base de toda a discussão sobre direitos humanos, ou que estão, ora, na má interpretação do que são direitos humanos. Isso foram assuntos que nós já discutimos, mas se algum desavisado acabar caindo aqui no canal, ele consegue discutir isso com a gente também. Afinal, o conhecimento é para ser partilhado, apesar da gente estar vivendo numa época de obscurantismo, onde o conhecimento, e por consequência, todos aqueles que detêm o conhecimento, são perseguidos, que para nós é uma pena, mas é a realidade, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando sempre como base de fundo um cenário político, não de política partidária, mas de política e manutenção das relações de poder. E essa política em manutenção das relações de poder, nós também estamos discutindo a legitimidade da execução desse poder. Quem legitimamente tem poder para exercer, especialmente o que nós vimos no primeiro ano, relações de controle social sobre os outros. Quer dizer, o modo como a gente influencia ou determina, isso é outro problema, né? O padrão comportamental para a sociedade com a qual nós nos inserimos. E dentro dessas relações de poder, há uma outra ambiguidade, a palavra não é adequada, mas eu vou utilizá-la, há uma outra ambiguidade, que é a relação entre Estado e indivíduo. Ora, se o poder ele emana do governante, e assim as monarquias achavam, né?
que o poder emanava do rei por uma questão divina ou natural, ou se o poder emana do povo, dos indivíduos aglomerados. E essa teoria nós vamos, no segundo bimestre, quando nós estudarmos a formação da política como um todo, especialmente na história, nós vamos perceber que especificamente após a ideia de república, o republicanismo, isso ganha notoriedade, né? O poder não mais emana do rei, mas ele emana das pessoas aglomeradas, dos indivíduos aglomerados em sociedade. E, portanto, é preciso que esse poder sirva a essa sociedade. Isso aqui, é claro, nós estamos falando em termos ideais, ou pelo menos conceituais. Ora, diante dessa ambiguidade entre Estado detentor do poder e indivíduos que também detêm o poder, e aqui é detém mesmo, né, entre aspas, nós temos uma série de garantias que fazem com que os indivíduos não sejam engolidos pelo poder do Estado, não sejam massacrados pelo Estado, não sejam deteriorados por aquilo que Hobbes, um filósofo inglês da Idade Moderna, tratou o Estado como um leviatã. Leviatã não é uma palavra que nós utilizamos muito, mas o leviatã é um monstro marinho, um troço de vários tentáculos que nos domina, especialmente os navegantes daquela época tinham muito medo. Os filmes Piratas do Caribe tratam o Leviatã como um cracker. Não sei se vocês se recordam, mas é uma espécie de polvo gigante que pega os barcos e destrói os barcos e tudo mais. Seriam aqueles monstros de vários tentáculos que destroem a vida das pessoas. Portanto, nós temos algumas garantias para que o Estado não se torne um Leviatã, não se torne um cracker na vida das pessoas, dos cidadãos e dos indivíduos. Essas garantias, a gente as chama de garantias fundamentais, elas são as garantias à sobrevida, à propriedade privada, que é uma das principais garantias do Estado capitalista, a direito de expressão, de liberdade, de crença, dentre outros direitos que alguns vão aparecer aqui na baila dessa discussão do que nós vamos falar agora sobre direitos humanos. Os assuntos mais recorrentes quando a gente fala de direitos humanos, especialmente, é a tortura. As ações contra a tortura, especificamente porque nós no Brasil tivemos, na nossa história republicana, 2 períodos de repressão, 2 governos autoritários, especialmente o segundo período um dos períodos da ditadura Vargas, e mais recentemente o regime militar, que alguns historiadores de direita tentam reescrever como dizendo, chamando de revolução, que de revolução não teve nada, não passou de um golpe, na verdade, né, quando tirou João Goulart da presidência, decretou vaga a cadeira da presidência da República, tendo um presidente dentro do Estado brasileiro ainda. Quem for minimamente sensato e estudar história sabe que isso é fato, e sobre fato não cabem narrativas. Então, foi um período de muita tortura, né? Inclusive, nós lamentamos que tenhamos vários políticos de renome que elogiem torturadores condenados pela justiça, né? Que para nós isso é um absurdo, especialmente, e não é possível que a gente cale sobre isso quando nós estamos falando sobre direitos humanos. Outra atividade muito comum que é associada quando se fala sobre direitos humanos é a atividade policial. Porque quando se fala em tortura, nós nos motivamos, nós nos voltamos primeiramente à ditadura militar e à tortura dos militares de carreira, digo das Forças Armadas, né, mas também das forças policiais da época. Mas hoje em dia nós estamos esse assunto muito recorrente, a atitude das forças policiais. É preciso pensar sobre isso também com vários olhos e não apenas atacar a polícia militar de torturadora, mas também não passar pano sobre as atitudes autoritárias que, infelizmente, as ações policiais do Brasil ainda têm em um autoritarismo estrutural da nossa sociedade, mas é um assunto que ganha enfoque quando nós falamos sobre direitos humanos. E um terceiro assunto que é muito em voga hoje em dia sobre direitos humanos é uma péssima interpretação dos direitos humanos de que eles seriam direitos de bandidos, seriam, na verdade, direitos dos humanos. E isso tem um mau caratismo aí dentro, especialmente somado a essa nossa fase de cretinice e burrice e ignorância,
que faz com que as pessoas repitam isso, várias pessoas repitam isso, sem sequer pensar que o próprio ato de poder falar uma baboseira desse tamanho é um direito humano. Então, quando eu digo que um direito humano é um direito de bandido, é um direito dos humanos, eu estou reduzindo a barragem de Sobradinho, que por felicidade de um bom inverno, hoje tem 95% de sua capacidade lá no Rio São Francisco, é um balde d'água. Olhe o tamanho do exagero na analogia que eu utilizei. Ora, reduzir os direitos humanos a dizer que é direito de esquerda, que é coisa de militante petista, que é coisa de bandido, defender bandido, é reduzir um dos maiores reservatórios do Brasil a um balde d'água. Eu estou sendo generoso com esse balde d'água, que era para ser um copo. Vocês verem, e quem assistiu às aulas já sabe, nós estamos apenas revisando, o quanto isso era e o quanto isso é realmente uma redução de todos os estudos sérios que envolvem os direitos humanos. Para a gente citar apenas um exemplo, creio que eu vou voltar a esse exemplo depois, uma das maiores ativistas de direitos humanos do Brasil foi assassinada, foi uma vereadora do Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos, é Marielle Franco. Ora, Marielle Franco, que é acusada de defender bandido e tudo mais, se vocês baixarem a dissertação de mestrado dela, vocês vão perceber que o tema de Marielle Franco foi estudar a violência que os policiais sofrem como uma motivação para as práticas das equipes que trabalham com direitos humanos. Ora, como eu posso acusar, portanto, alguém que estava diretamente preocupada com a violência que policiais sofrem, mesmo que haja em nome do Estado, como eu posso acusar essa pessoa de direito dos humanos, de defender direito de bandido, a não ser que eu também esteja taxando a polícia de bandidos? E nós sabemos que essa galera que ataca a Marielle de defensora de bandido enaltece a polícia, mesmo aqueles que dentro das corporações policiais são bandidos. Que não são maioria, nem são todos, por sorte e por bem, mas nós sabemos que todas as corporações, não apenas as da polícia, mas todas as corporações como um todo, possuem em seu meio pessoas que não se dão a atividades tão republicanas e tão democráticas e tão dentro da lei. Pois bem, Marielle Franco era uma das maiores defensoras das famílias de policiais que eram alvejados e mortos pelas milícias que hoje estão empoderadas. A ignorância é tão grande que você pega uma das principais defensoras e transforma ela em um ícone negativo, e para quem não se liga aos fatos, mas especialmente às narrativas insanas contemporâneas, acabam caindo nessa esparrela. Pois bem, dito isso, essa introdução aos principais problemas dos direitos humanos, é preciso que a gente conceitue, caracterize, encontre lá os pontos de onde esse direito nasce. E para falar de direitos humanos, é preciso falar de direito, ou de direitos, de qualquer tipo de direitos. Em sala nós já trabalhamos isso, mas nós vimos que o direito ele tem duas fontes. Um direito que a gente chama de direito natural, que gera uma corrente chamada justnaturalismo. Isso aí é importante vocês perceberem, especialmente para quem é do ensino médio, a definição, alguns nomes principais e tal, porque isso é recorrente, é questão recorrente, já caiu no Enem outras vezes. E esse direito natural é um direito que não está escrito, é um direito que se entende ser automático, ele ser da própria natureza das coisas, e ele foi muito utilizado na Idade Média, especialmente quando se colocou o direito ao poder como um direito natural. Então, todos os impérios, todas as monarquias, elas tendem a se instaurar utilizando para tanto o direito natural, ou uma corrente que nós chamamos de justnaturalismo. Sua fonte, portanto, estaria em algo que é superior aos seres humanos, para os quais os humanos deveriam apenas obediência. E a Idade Média, como foi fortemente marcada pela religião, óbvio, atestou essa força superior ao ser humano como sendo Deus. Pesquisem depois e corrijam se eu estiver errado, mas me parece que nós voltamos hoje a um justnaturalismo, mas muito mais ligado às forças da natureza.
que nós sabemos que as forças da natureza nós não podemos ou nós não temos tanta intervenção assim. No máximo, apenas podendo mitigar algumas consequências delas. Portanto, a primeira corrente do direito é uma corrente naturalista ou o justnaturalismo, que defende essa ideia de que nós temos um direito natural, portanto, ele nos vem, não cabe a nós interferir, apenas interpretar. Existe uma segunda corrente jurídica que a gente chama de juspositivismo, que é do direito positivo, portanto é do direito criado como convenção social entre os humanos. Esse direito, portanto, ele é escrito, e aqui para quem está no terceiro ano, vai fazer o link com a disciplina de filosofia, quando nós estamos trabalhando ética, né, lá no primeiro bimestre também, que aí nós falamos a diferença entre ética, moral e direito. E, portanto, se nós temos uma moral vinculada, criada por nós, a partir dos nossos princípios éticos, nós criamos um conjunto de leis, e aqui vocês percebem a gradação, né? A ética, a moral e o direito. E aí nós criamos um conjunto de leis que são de acordo com esses valores, essas práticas, né, morais, que estão embasadas, por sua vez, nesses valores que são éticos, que são mais gerais possíveis, né? Nessa ponte aqui também está um dos principais problemas dos direitos humanos. Vamos comentar, creio, na nossa próxima aula. Então, nós temos aqui o direito positivo, que é um direito escrito, codificado, é um direito inerente às relações sociais que o homem produz. Ora, nós queremos criar um modelo de comportamento, e a partir desse modelo de comportamento nós vamos criando as leis, ora que determinam que se deve fazer isso, ou ora que punem, dizendo que não deve fazer isso e qual é a punição para quem fizer, por exemplo, o nosso código, né, o nosso código moral, o nosso código penal, processo penal, que são todos atos de como nós devemos fazer. O Brasil é um país que tem vários códigos. Esses códigos, na verdade, eles são nada mais nada menos do que a demonstração de que nós seguimos um direito positivista, ou o juspositivismo. Nossa bandeira ela é positivista, ordem e progresso, quer dizer, é preciso ordenar, organizar para que se progrida, para que a história nos encaminhe, né, para uma evolução. Isso não deixa de ser etnocêntrico. Nós já estudamos no segundo ano em Sociologia os problemas que o etnocentrismo carrega sobre si, e vamos voltar a falar sobre etnocentrismo quando nós formos discutir com fundamentos e com profundidade o que de fato são os problemas dos direitos humanos, não apenas essa análise rasa, burra e idiota que fazem atualmente dos direitos humanos, né? Agora, o que está por detrás quando nós falamos em direitos ou em direito, um ordenamento jurídico? O que está por detrás disso? Está por detrás a noção de justiça. Nós só temos um direito porque nós queremos perseguir uma ideia de justiça. Ora, a ideia de justiça, ela tem que ser, para ser melhor entendida, ela tem que ser contraposta. E aí nós precisamos contrapor a ideia de justiça à ideia de vingança. Nós vamos falar mais para frente a história das leis que criaram os direitos humanos. E aí muita gente na sala de aula ficou meio chocada quando eu disse, e alguns colegas também vão ficar chocados, e alguns não vão concordar comigo, o que é perfeitamente possível e justificável, que a Lei de Talião é um dos primeiros códigos de direitos humanos da sua época e em seu contexto, e eu explico por quê. Se eu estabeleço a vingança como um mecanismo principal de descontar aquilo que nós consideramos como errado, nós vamos perceber que geralmente a vingança é uma reação desmedida a uma ação. Então eu sofro uma ação, ela não me agrada, ela me impacta e então eu reajo. Quando eu reajo com vingança, geralmente eu reajo muito além do que o que realmente me foi feita como ofensa. A ação que me foi feita como ofensa, isso a gente caracteriza, em grosso modo, é claro, como vingança. O que é que estatui o Código de Hammurabi ou a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, nós temos uma paridade entre o ato e a resposta ao ato. Nós podemos, hoje, não concordar mais com essa resposta, achar que essa resposta é desproporcional. Hoje. Mas na época que ela foi escrita, eles pensavam que isso era proporcional. Portanto, aquele que roubasse, que se arrancasse a mão, aquele que matasse, que pagasse com a própria vida.
Mesmo que, vou repetir, que hoje nós não entendamos que isso é justo, à época isso foi entendido como algo que era igualado à ofensa. Portanto, a resposta deveria ser idêntica à ofensa. E isso, portanto, cria uma ideia que para a justiça é muito cara, que a gente chama de paridade de armas. Ou seja, a paridade de armas é um pouco diferente, mas eu vou utilizar a noção. A ofensa é tal e a resposta à ofensa é a mesma tal. Portanto, há aí um balanceamento, uma igualdade entre ofensa e resposta a ela. A justiça nasce dessa ideia. Não é à toa que nós temos a imagem da justiça, uma mulher vendada. A venda é uma loucura, né? Mas ela segura uma balança. E a balança nada mais é do que a igualdade entre as partes. A igualdade entre aquilo que foi a ofensa e aquilo que vai ser a pena. É claro que essa noção de igualdade ela muda, ela se transforma com o passar do tempo. Nós não vamos conseguir conceber a mesma noção de igualdade que era utilizada na Idade Antiga e é utilizada agora na Idade Contemporânea, porque nós hoje, pretensamente, nos sentimos mais evoluídos. Né? Eu avalio muito essa evolução, não entendo bem essa evolução, mas né, a gente diz que é evoluído. Né? Vamos permanecer com essa premissa, apesar dela ser etnocêntrica, falsa, mentirosa, e aí é o meu lado schopenhaueriano que está falando, mas vamos permanecer com essa ideia. E, portanto, nós entendemos errado essa igualdade da antiguidade para os tempos atuais. A ideia de justiça nada mais é do que a ideia de igualdade entre as partes. Especialmente porque essa igualdade não vai ser mais promovida pela ação pessoal, como era a vingança. O ofendido se vinga, ele pessoalmente faz, individualmente. E na justiça agora vai haver um órgão regulador que faz com que a vítima não seja responsável pela execução da pena. A pena agora vai ser executada por uma outra instituição, os juízes, né? A justiça hoje organizada, anteriormente as autoridades, né? Na Idade Média a igreja, na Idade Antiga os reis. Eles eram os responsáveis por julgar ou por delegar quem deveria ter essa responsabilidade de julgar, né? As pessoas, de aplicar essa pena àqueles que tenham praticado algum tipo de ofensa social, individual ou coletiva, ou de qualquer tipo. Bem, é nessa esteira que surge o conceito que eu vou clarear agora, que é o de paridade de armas. O que é a paridade de armas? Primeiro, nós temos em uma ação legal um juiz que julga, ele deve ser neutro. Aliás, ele deve ser imparcial. A neutralidade é impossível, nem o Código de Magistratura do Brasil pede imparcialidade. Ele deve ser imparcial e ele deve fornecer para a defesa e para a acusação as mesmas armas, a mesma oportunidade. E isso, portanto, é o princípio de ampla defesa. Portanto, entende-se que o juiz, uma vez inerte, existe um princípio chamado princípio da inércia. O juiz ele não pode agir de ofício. E aí se faz várias críticas. Também essa onda burra critica o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sempre baseados em baboseiras, mas nunca baseado em evidências. Porque nós podemos criticar o STF por algo que a gente chama de ativismo judicial, mas não. A gente critica o STF porque tem lagosta nos pratos dos ministros, né? Que é algo que deve ser criticado, sim, mas eu não vou pedir a dissolução do Supremo porque os ministros comem lagosta. Convenhamos, é um princípio ridículo. Mas eu vou questionar do princípio o que eu chamo de ativismo jurídico, já que os juízes eles devem ser inertes, agir apenas quando provocados. Eles devem também ser aquilo que a gente chama de convidado de pedra, aquele que garante a ordem para que as partes possam participar em igualdade. E depois, ao fim disso, com seu convencimento pessoal e sua imparcialidade, mas nunca neutralidade, porque é impossível que o ser humano seja neutro, seja a discussão antropológica, ele possa fazer com que a pena, quando comprovada, ela seja medida e equivalente ao agravo, de acordo, claro, com o ordenamento jurídico. É uma pena que nosso outro modelo de juiz-herói tenha passado longe disso, né? E qualquer ser humano minimamente racional e razoável, né, vai ver que não cabe a um juiz, que é um convidado de pedra do processo, que é inerte,
combinar as ações de uma operação policial e de uma investigação com o Ministério Público e distribuir coices e patadas e negativas à defesa. E é claro, para quem me conhece minimamente, sabe de quem eu estou falando e de que casos especificamente, né, eu estou falando. Portanto, nós aqui dividimos, né, algo que é justo, provocado pelo Estado, né, dado igualdade para a pena, e aquilo que é vingança, que é parte de um princípio de pessoalidade, de desmedida do castigo, e é promovido especialmente pela emoção. Então, veja que o que está por detrás da discussão dos direitos humanos nada mais é do que a definição do que é direito e a definição do que é justiça. Quando eu digo abaixo de direitos humanos, eu estou decretando, por consequência, toda essa cadeia destrutiva. E sem isso que eu chamei de cadeia, pelo menos a cadeia racional ou ontológica da existência dos direitos humanos, nós voltamos ao estado de barbárie. Ou aquilo que algumas teorias políticas contemporâneas defendem, que é o anarquismo. E isso é aquela vertente do anarquismo que é do anarquismo mais anarquista possível. Que nós sabemos que nem todo anarquismo é assim. Aliás, nós não. Quem estuda sabe que nem todo anarquismo, né, nem todo no anarquismo é assim. Aqui tem outra questão que também nós já discutimos em sala. É preciso que a gente relembre, que são as fontes do direito. O mundo hoje, basicamente, tem duas fontes do direito. Uma fonte, que é a fonte romana, do direito romano, que é basicamente a que o Brasil adotou, e é uma fonte anglo-saxônica, que a gente também chama hoje de anglo-americana, que é a corrente que o Brasil ultimamente tem deixado se influenciar muito fortemente, especialmente após de algumas últimas leis e atualizações. Veja bem, a vertente do direito romano trabalha com a codificação das leis. Portanto, nós no Brasil temos um Código Civil, um Código Florestal, um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Código de Processo Civil, as centenas de códigos. Porque nós acreditamos na força da regra geral e na adaptação dessa regra geral aos casos particulares. Quem estudou lógica no final do segundo ano, lembra que esse pensamento é o pensamento dedutivo. Nós temos assertivas universais e essas assertivas universais nós vamos encaixando elas em casos particulares, concluindo, portanto, do geral para o particular. O direito romano segue esse pensamento. Ora, o direito romano é fortemente influenciado por Aristóteles, pela noção de justiça de Aristóteles. E não poderia, é óbvio, fugir da dedução, haja visto que Aristóteles estabeleceu a dedução como princípio metodológico básico para qualquer pensamento racional. O direito anglo-saxão ele faz o contrário. Ele é indutivo. Ele vai especialmente daquilo que no Brasil nós também conhecemos como jurisprudência, da criação da enumeração de casos particulares, da concatenação dele para o entendimento, para a criação do entendimento geral. Isso é indutivo. Portanto, as ideias particulares formam a ideia geral. É quase que o inverso do modelo brasileiro. Vejam bem, por que eu disse isso? Recentemente se instaurou no Brasil um modo de interpretação da lei que independe especificamente da letra da lei. Então, quando nós temos alguém condenado por atos indeterminados, isso é gritantemente contra os códigos penais brasileiros, o Código de Processo Penal, o Código Penal, a própria Constituição. Quando nós temos o próprio Supremo Tribunal Federal, durante algum tempo, entendendo que a revelia das garantias constitucionais do artigo 5º de nossa Constituição se podia executar uma prisão após a condenação em segunda instância, nós vemos de modo gritante o modelo romano se rompendo, sendo rompido, e sendo instaurado um modelo de interpretação muito semelhante ao modelo interpretativo a partir de jurisprudências, que é do próprio do direito anglo-saxão. Isso aí, nós temos no Brasil uma insegurança jurídica promovida pelo início da implementação do modelo anglo-saxão no Brasil, que foi regido durante esse tempo todo que nós temos justiça pelo direito romano.
Há até quem fale que nós temos um direito misto, ao que as leituras que eu fiz não foram suficientes para me convencer desse direito misto, porque nós utilizamos também o modelo de jurisprudência, mas uma jurisprudência que deve estar alicerçada, óbvio, no código, na lei, e, portanto, não deixa de ser um direito romano. Mas, fora isso, isso é uma discussão que depois eu pretendo até fazer uma live aí com algum colega do direito, que depois eu pretendo convidar. Retirado essa questão, o que eu quis mostrar para vocês nesse primeiro momento foi onde está embasado, qual é a fundamentação quando nós discutimos direitos humanos. Quando nós discutimos direitos humanos, isso tudo vai se embasar no que é direito e no que é justiça. E nas fontes do direito. E é preciso que a gente tenha a mínima claridade sobre isso, para que a gente não possa tratar os direitos humanos indevidamente, reduzindo toda essa questão a uma mera uma mera discussão babaca de achar que direitos humanos é para defender bandidos ou criminosos ou quem quer que seja, até porque para quem trabalhou sociologia minimamente e pensa acima dos 2 neurônios, ou 3, ou às vezes até 1, que eu acho que tem alguns seres humanos que só tem 1, conseguir entender que, inclusive, a definição de crime é algo extremamente complexo e que detém também um jogo de privilégios, de interesses da elite, da dominação. Para encerrar essa primeira parte, nós precisamos entender que esse jogo ele atende especialmente a uma parte considerável de pessoas que não são de elite, mas que se sentem de elite, que, portanto, reproduzem esse discurso. E que, consequentemente, não imaginam, não entendem que ao desmerecer, ao desfavorecer os direitos humanos, eles acabam desfavorecendo a sua própria classe. E aqui eu vou falar com muita propriedade. Um policial, e eu digo isso porque eu já fui policial há 11 anos, fui policial civil do estado da Paraíba durante 8 anos na ativa e 3 anos de licença, quando venci o probatório, o exploratório da UFCG. Um policial que defende o fim dos direitos humanos, ele defende, na esteira de todas as consequências que isso traz, ele defende a instauração de um Estado anarquista. Veja bem, a grande maioria da motivação psicológica que faz uma autoridade defender os direitos humanos é porque ele acha que os direitos humanos combatem a sua autoridade. Ele não consegue entender que se os direitos humanos, se você estimula a depreciação dos direitos humanos, você estimula também a depreciação de um Estado que garante esses direitos, que, portanto, garante a própria autoridade dele. Mas a falta de capacidade de entender algo que é complexo, e aí vamos lembrar, quem me acompanha como aluno desde o primeiro ano, quem já me acompanhou como aluno, sabe que eu digo isso com muita frequência, que nenhum problema sociológico é facilmente resolvido, porque são todos problemas complexos. Quem não entende essa complexidade sociológica que está por detrás dos direitos humanos, acaba defendendo a extinção de sua própria autoridade. Porque não é capaz de entender todo esse jogo de causa e efeito, de concatenação ontológica que está por detrás disso. Portanto, defender o fim dos direitos humanos é defender o fim de sua própria autoridade para o policial. E defender a implementação real dos direitos humanos, daquilo que garante até a sua própria atuação como policial, é nada mais nada menos do que defender a sua própria autoridade. A autoridade que, em nome do Estado, ele pode exercer. Portanto, é preciso, acima de tudo, que a gente tenha clareza e consciência de que lugar nós ocupamos na sociedade e de não reproduzir discursos que não são nossos, que não melhoram nossa vida, que muito pelo contrário, discursos que servem para manter e para aprofundar desigualdades, aprofundar os abismos que nosso país já possui, especialmente por esses discursos fáceis, loroteiros e emotivos. E aí vamos lembrar que a emoção está fundamentada na justiça. Então, nós encerramos essa aula por aqui. Nós colocaremos as próximas a partir do seguir das semanas, né? E aí eu gostaria de deixar para vocês uma atividade especificamente,
que serve como modelo para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso. Então eu gostaria que vocês assistissem o filme e ao final fizessem uma resenha crítica deste filme, né? E aí eu vou colocar no grupo do Facebook as datas de entrega das atividades. E vocês vão postar, lá mesmo vocês podem postar o PDF com as atividades de vocês, que é o filme Zuzu Angel. É um filme brasileiro, é um drama, tem duração de 1h48. Ele foi lançado em 2006 e ele é um filme disponível no YouTube. Procurem, assistam o filme no fim de semana, juntem a família, juntem os pais. É um filme muito bonito, muito legal de assistir, vale a pena assistir. Para quem já assistiu, assista novamente. E aí nós vamos poder ter elementos para nas próximas aulas a gente poder discutir mais, né, outras questões que envolvem essa temática de direitos humanos. Se cuidem, cuidem dos seus. Lembrem, a Covid-19 não é uma gripezinha e não só mata pessoas acima de 60 anos. Um abraço e fiquem na paz.